Olá, pessoal. Estou aqui diretamente dos estúdios do Jornal Expresso para mais um bate-papo e desta vez eu estou tendo a felicidade de receber aqui a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Tudo bem, deputada? Tudo ótimo, Marco. É uma alegria poder estar aqui com vocês no Expresso Entrevista, podendo falar um pouquinho de política, de futuro. E estou muito emocionada de estar aqui com você hoje. Renata, posso chamar de Renata? Por favor. Então tá bom, deixa eu te falar. Antes da gente bater um papo e perguntar muito da sua atividade política, eu queria saber de você o seu histórico. Conta um pouco da sua vida, família, estudou aonde, como é que entrou na política, essas coisas todas. Bom, eu sou casada com Gabriel Abreu, que é vereador em São Paulo hoje, nordestino, baiano. Sou mãe de 3 filhos, do Felipe, do Rafael, do José. Sou filha de Zé de Abreu e Dona Cristina, que fundaram o Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. É o maior centro de cultura e uma das maiores entidades sociais também. Hoje a gente atende mais de 120 crianças da comunidade, núcleo da melhor idade, curso de qualificação, principalmente voltado às mulheres vítimas de violência. É um trabalho de 35 anos no Centro de Tradições Nordestinas. Sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e advogada pelo Mackenzie. E especialização em direito eleitoral. Resolvi ir para a política porque a gente vê que a política transforma vidas. Meu pai foi deputado federal e ele sempre me ensinou, filha, se as pessoas boas não forem para a política, os ruins irão. E não adianta reclamar da política, são os políticos que decidem o nosso futuro. Então, eu sempre acho que cidadão brasileiro precisa participar, precisa fazer a sua parte. E eu decidi ir para a política. Estou indo para o meu 4º mandato, se Deus permitir, e muito feliz com tantas conquistas, com tantas leis aprovadas, com tantos recursos que chegaram para transformar vidas. E eu acredito nisso, eu sou apaixonada pela política e vejo ela fazendo a diferença. Bom, você então teve uma iniciação política através do incentivo do seu pai, que foi deputado. Tá? Então, desde novinha, você sempre gostou da atividade política, não? Não, quando você é filha de político, você não gosta, né? Sim. Mas assim, meu pai, quando ele teve o diagnóstico de Alzheimer, e ele sempre amou muito a política, ele sonhava em ter um filho homem. Meu pai sempre sonhou em ter um filho homem, né? Sociedade machista e tal, então ele achava que um homem ia sucedê-lo. E ele teve 2 mulheres. Sei. E aí, quando ele teve o diagnóstico de Alzheimer, ele sempre amou muito a política. Eu olhei para ele e falei, você é candidata a deputada federal. Ele me olhou assim, estranho. Como isso? Ele nunca pediu para eu ser candidata, né? Mas eu olho e falo assim, poxa, eu vi o quanto nós mulheres lutamos para chegar até aqui hoje. Sim. Quando a gente olha para a história, nós não tínhamos o direito de trabalhar, de votar, de sermos votadas. Muitas lutaram para a gente conquistar o nosso direito. Existiam profissões que não admitiam mulheres, né? Exatamente. Então foi muito difícil chegar até aqui. Eu vivi isso dentro de casa, né? Eu sou filha de um político que nunca pediu para ir para a política. Sim. Então eu decidi dar esse passo, honrar a história dessas mulheres e decidi ser candidata. E eu tenho muita alegria de uma das últimas memórias do meu pai ter sido eu sendo eleita deputada federal, né? E dar continuidade a um legado de uma pessoa que lutou muito pela democracia, lutou muito pelos nordestinos, lutou muito por uma causa. E é o único legado que a gente deixa. Eu sempre falo que cargos passam, histórias eternizam, né? Então, o exemplo de casa, sem dúvida, com atitude, serviu para encontrar esse caminho. Tá. E você está indo para o seu 4º mandato, né? A gente torce para isso, né? E sempre aumentando a votação, né, Renata? Sempre. Né? Então, isso quer dizer que o seu trabalho tem dado resultado. Espero, né? A gente tem visto as pessoas reconhecer. Resultado a gente sabe que deu. E reconhecimento tem acontecido nas urnas e isso muito me emociona, porque eu falo, Marco, que quando uma pessoa vai na urna depositar o voto em você, ela está depositando a esperança do futuro dela em você, o futuro da vida dela e dos filhos. Então é muita responsabilidade que a gente carrega quando a gente recebe 180 mil votos. Muitas pessoas acreditaram em você e eu me preocupo muito em nunca decepcioná-las. Deixa eu perguntar uma coisa para você, como é que você, acho que é a única líder de partido mulher. Como é que é? Explica para a mulher que está nos assistindo essa relação de se posicionar, se até mesmo no Congresso Nacional existe um pouco de machismo ainda, porque você é a única líder de partido mulher, não é? Sim, praticamente. Como é que é isso com aí? Representatividade, sim. Eu acho que eu carreguei nas costas uma grande responsabilidade. Quando nós fundamos o Podemos,
que é praticamente o único partido com representação comandado por uma mulher, eu sabia que precisava dar certo. Certo. Porque se desse errado, era uma derrota de todas nós. Né? Então foi muita responsabilidade, trabalhamos Você carregava na costa um peso de todas as mulheres. Gigante. E você estar na política, você incentiva que outras venham, né? E foi muito difícil. Disseram para mim que era impossível, que eu não ia conseguir montar um partido sem cargo, sem dinheiro, sem ministério e comandado por uma mulher num ambiente masculino. Mas eu não aprendi a fazer política como homem, eu aprendi a fazer política como mulher. Cuidando, ouvindo, dando acolhimento, dando retorno. E hoje, sim, com muito orgulho, nessa janela partidária, que muitos duvidaram, mas meu pai sempre me dizia assim, filho, o impossível não é um fato, ele é uma opinião dos covardes, daqueles que querem sempre nos desencorajar. E a minha mãe sempre me dizia, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Sonhar pequeno, sonhar grande é a mesma energia que a gente gasta. Certo. Então, com muito trabalho, Marco, a gente conseguiu fazer do Podemos hoje a 5ª maior força política do Brasil em população governada. Vocês começaram do zero, né? Do zero. Não tinha nenhum deputado federal. E hoje, no estado de São Paulo, somos o 2º partido em bancada federal. São 11 deputados federais no estado. E até quando eu estava terminando essa janela partidária, um presidente de um grande partido me ligou e falou, Renata, o Podemos não estava no nosso radar. A gente já tinha dividido os deputados aqui. Você está me dando um trabalho. Aí ele falou assim, imagine se você fosse homem. Puxa vida! Fala que não é maldade, ele não percebeu. Sim. Aí eu olhei para ele e falei assim, amigo, eu estou te dando trabalho justamente porque eu sou mulher. Sim. Né? Então, nós precisamos rever conceitos. Né? Você acha que ainda existe um machismo estrutural ainda? Que essa resposta não foi por maldade dele. Você acha que existe ainda? Existe, é claro que existe. Mas eu acho que a gente supera, Marco, não é gritando, não é xingando, é com atitude. É pegando um partido do zero e botando o 2º partido do Estado. É aí que você entrega. A sua resposta é com trabalho. É tendo uma líder de partido mulher. É com trabalho. E cada vez que falavam para mim que eu não ia conseguir, eu falo, cada pedra que cai no seu caminho, sobe em cima, chega cada vez mais alto. Sabe? Ninguém tem que falar o tamanho do seu sonho. A gente tem que ignorar as pessoas que falam que não vai dar certo e trabalhar, e ter determinação, e ter planejamento, e ter estratégia, e fazer acontecer. E o Podemos é uma realidade. Então, assim, é um partido que foi construído do zero por uma mulher, por um time. Então, nós podemos chegar onde nós quisermos. Essa é a verdade. Agora, o que eu gostaria que você falasse da sua atuação como deputado. Tem várias leis, né? Tem uma que atinge principalmente quando a mulher é agredida e o médico antigamente não podia fazer nada e hoje ele é obrigado a informar as autoridades. Quais são as leis que você mais acha importantes da sua atuação? E depois eu quero que você fale por último da educação cidadã, que eu acho que para o futuro é espetacular. Marco, eu tenho muito orgulho de ter sido autora de várias leis no país. E eu digo orgulho porque aprovar uma lei no Brasil não é uma missão simples. São 513 deputados federais, depois tem que passar pelo Senado, sancionado pelo presidente da República. Então é um trabalho árduo. E hoje a gente sabe que tem muito parlamentar de rede social que só quer buscar curtir em rede social, falar que protocolou projeto. Protocolar projeto é fácil. A gente tem que ver a entrega. Então, assim, são várias leis. A lei da importunação sexual. Quando aquele cidadão ejaculou numa moça dentro do ônibus e foi solto, porque não tinha nenhuma lei que falava que aquilo era crime. Fizemos essa lei. Fizemos a lei da notificação compulsória dos médicos, ou seja, a mulher ela vai no hospital, mas não vai na delegacia. Antes o médico sabia, ele sabe que ela está sofrendo violência. Ele não podia fazer nada. Agora ele é obrigado. Agora ele é obrigado a notificar a polícia. Fizemos a lei que garantiu atendimento psicológico para grávidas e puerpérias, porque nunca tivemos tantos índices de mães solteiras. Então também adolescente, mães na adolescência, foi uma vitória. O protocolo Não é Não, que eu fui relatora, também foi uma vitória. SUS humanizado, lei minha também. Então, transformar o SUS não só no atendimento médico, mas num serviço humanizado, porque a pessoa lá, ela chega, ela precisa de acolhimento, precisa ter muito mais do que o atendimento de saúde, precisa ter acolhimento. Então, é uma lei nossa também.
O custa zero para a advocacia. A advocacia exerce um papel fundamental na sociedade. Para receber honorários, eles precisavam pagar, para você ter ideia. Né? Então, a gente, por essa lei, não precisa mais antecipar as custas para a execução dos honorários. Fizemos a lei do PERSE, que foi o maior programa de incentivo ao turismo no Brasil, que conseguiu dar isenção de 5 anos ao setor turístico, hotel, restaurante, setor de evento, que foi o mais prejudicado pós-pandemia, e foi o setor que mais empregou no Brasil. E agora, de forma inédita, a minha lei do coração, a minha lei, que foi meu primeiro projeto de lei. Esse foi o primeiro seu? Foi meu primeiro. E demorou tudo isso aí? 11 anos. 11 anos? 11 anos de luta, porque ninguém queria aprovar. Certo. E era um projeto muito simples para mim e muito óbvio, né? Antigamente você tinha nas escolas o SPB, Educação Moral e Cívica. Hoje os nossos jovens são obrigados a votar e não aprenderam na escola o que faz um deputado, um senador, um vereador. Como que ele vai ter noção da importância da política na vida dele se ele não aprendeu o que faz os parlamentares? Não aprendeu a Constituição do seu país? Não canta o hino nacional? Por que você acha que essa lei demorou tanto a tramitar? Que você, quando entrou, falou, eu acho que é uma coisa simples que vai todo mundo querer. O que você acha que eu entendo que realmente não existe interesse político em formar cidadãos conscientes. Entendi. É mais fácil ganhar voto comprando voto, com benefício, com Bolsa Família, do que criar um cidadão consciente. E essa lei foi sancionada essa semana pelo presidente da República, incluindo a educação cidadã e política nas escolas. E dentro da disciplina, quando você fala de educação cidadã, permite um leque ainda maior, como empreendedorismo, como matemática financeira, educação no trânsito, educação ambiental. Financeira, né? Então, tudo. Então, assim, nós precisávamos ter um momento na escola, uma disciplina, e essa foi minha luta, porque não foi para enfiar conteúdo, foi criar disciplina, para que os nossos jovens possam ter um momento para formar cidadãos. E não só um jovem, muitas vezes, preparados para um vestibular, mas para a vida em sociedade. Você acha que essa lei que tenha demorado, esse projeto de lei demorado, é a maior conquista? Se o seu mandato falar assim, eu não quero ser mais candidata, não quero saber mais da política, já valeu a pena por isso aí? Muito. Saber que eu vou amanhã um dia sair da política e os nossos filhos vão poder aprender a importância de ser um cidadão de verdade. A gente vai brigar agora na regulamentação, né, do Conselho Nacional de Educação para ter até saúde mental. Saúde mental. Então, assim, nós precisamos formar cidadãos brasileiros de verdade. Esse é o maior legado que eu quis deixar e eu estou muito feliz que nesse meu terceiro mandato a gente conseguiu sancionar a nossa lei e agora todo jovem vai ter educação cidadã e política nas escolas. As pessoas verem que não é tão fácil, né? Não é assim no estalar de dedo que você vai chegar lá e vai fazer a lei e vai aprovar. Agora, deixa eu perguntar um pouco sobre Capão Bonito. Você destinou recursos para a criação de um projeto aqui de atendimento e acolhimento para as crianças autistas, né? Mas parece que acabou não saindo. O que aconteceu para você explicar aí para o cidadão de Capão Bonito? Você mandou esse recurso e por que no final acabou não saindo? Como é que é? Explica para as pessoas como é que é isso aí. A gente mandou aqui para a cidade de Capão Bonito mais de R$1.300.000, né? Certo. Só que quando o deputado manda o recurso, quem cadastra o projeto é a prefeitura. Certo. Então, a gente não consegue mandar um recurso carimbado. Assim. Você tem que fazer isso, não dá. Isso. Quem determina é o prefeito. Às vezes tem cidade que eu mandei, por exemplo, para asfaltar uma rua, mas foi asfaltada outra rua, né? Então, quem cadastra o projeto é a prefeitura. E aqui não foi feito o centro de atendimento, que inclusive foi um link que fizeram. Eu tenho metade das minhas emendas participativas. Quem decide para onde vai é a população. Certo. Né? Então, as pessoas votam no link e por ali a gente manda. E o link daqui foi o centro de referência. Né? Mas enviamos o recurso, não foi investido nessa área, não acompanhei depois para onde foi direcionado. Ele pode usar em asfalto, pode usar, reforma de prédio, pode. Fazer... Se é infraestrutura, pode usar em vários objetos. Pode usar. E é uma pena porque... Perde, né? O município perde porque é uma área que você atua muito fortemente e realmente é uma área que está precisando de atenção, não é? Muito. Em todos os municípios do estado, não é? Nunca tivemos tantos índices de crianças autistas na sociedade, as mães estão sofrendo muito. É muito necessário ter um espaço de acolhimento
para essas mães, de ter atendimento psicológico para elas também, não só para as crianças, mas cuidar de quem cuida, que é um projeto nosso para garantir atendimento psicológico para essas mães, né? Porque realmente a gente precisa olhar com humanidade para o que elas estão vivendo todos os dias. Bom, deputada, eu gostaria que você falasse um pouco também da região. Eu vi você conversando com o pessoal de Guapiara, eu sei que você está dando essa entrevista para nós e vai para Ribeirão Branco. Como é que é a sua ligação com a região sudoeste do estado de São Paulo? É muito boa. Aqui a gente tem muitos amigos, né? O partido tem crescido cada vez mais. Agora o Montanha assume a coordenação regional, né? Que já está com a gente há muito tempo e tem feito um trabalho de ainda mais expansão e proximidade com várias lideranças locais. E essa é a política que dá certo. É quando você tem um líder local que leva a voz das pessoas daquela cidade para o deputado federal. E o deputado federal pode ajudar as cidades. Então, eu sempre falo que é muito importante uma consciência política, porque hoje você tem muitos parlamentares de rede social que não são da região. Né? Então é muito que não amassa o barro, como a gente diz. Que não amassa o barro aqui, que não conhece Capão, que não conhece Ribeirão Branco, que não conhece Guaciara. Então é importante a gente trabalhar juntos para ajudar cada município daqui. Tá, deputada, para encerrar, a gente teve aí umas falas aí recentes, né? De pessoas aí, influenciadores, jornalistas, e teve um que falando aí que mulher não sabe votar, né? E a senhora é um exemplo de representação feminina, né? O que a senhora tem a dizer sobre falas desse tipo, assim? Eu tenho pena dessa gente, sinceramente, porque você vê, começou um movimento nos Estados Unidos para acabar com o voto feminino. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, né? E a gente não pode retroceder. Sim. Então, um cidadão que fala um absurdo desse, ele tem um sério problema com ele mesmo. É a única coisa que eu posso imaginar. Porque falar que a mulher não pode votar, a mulher não faz guerra. Nenhuma guerra está sendo comandada por uma mulher. A mulher é muito mais humana, a mulher é muito mais acolhedora, a mulher é a grande cuidadora da sociedade e a política é um instrumento pelo qual se cuida da sociedade. Então, quando a mulher vai votar, ela não está observando quem grita mais, ela está observando quem cuida mais. Ela está observando quem tem capacidade de construir pontes e não muros. Ela está votando em quem tem a capacidade de ouvir a dor dela. Porque é nas costas da mãe que muitas vezes carrega a dor dos filhos, que é a próxima geração. A gente fala muito... A mulher está preocupada com o dia a dia, muito mais antenada com os problemas do dia a dia, né? Claro, porque ela carrega muita coisa. Então, é muito importante você ver, 90% das mães atípicas, Marcos, são abandonadas pelo marido. E a gente vê isso o tempo todo. Agora, acontece, mas é difícil uma mãe abandonar um filho. Não, isso é realmente... E quando você fala de Brasil do futuro, eu sempre falo isso, você precisa começar a cuidar do cidadão do futuro. Você precisa começar a resgatar essas crianças. Quando você fala hoje, todos os dias abrir o jornal e ver mulheres sendo assassinadas cada vez num ritmo mais acelerado, o que é isso? É aquela criança que não aprendeu a ouvir um não na infância, que não sabe lidar com frustração. E aí, quando ela cresce e ouve um não, ela mata a mulher. Né? Então, é muito importante o papel da mulher, da mãe, dos pais, também no acolhimento. E a mulher, sem dúvida, tem outro jeito de fazer política. Tem o jeito que é o que a política está precisando, de mais humanidade, de mais empatia, de mais resultado. É o que eu falo, mais entrega para a sociedade. Bom, deputado, eu sei que a senhora tem uma agenda corrida. Eu queria agradecer a senhora por vir bater esse bate-papo aqui com a gente no Expresso Entrevista. E está liberado para a senhora dar os agradecimentos finais, falar o que a senhora quiser falar. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar para a senhora? Não, Marco, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Você que também participou ativamente da política, deixou um legado. Eu sempre falo, né? Cargos passam, histórias eternizam. O seu trabalho aqui como prefeito que realizou, deixou um legado fantástico. E a gente precisa desse tipo de pessoas comprometidas. É bom vir aqui, tá lá com o Heitor, tá lá com você, tá cá com cada um que não desistiu de acreditar na política e que sabe que é ela que transforma vidas. Então, obrigada por abrir esse espaço, por me receber aqui em Capão Bonito, né? Com toda essa mulherada que veio aqui participar. Foi muito gostoso essa manhã. Tá. Tem algum lugar que
as pessoas possam acessar? Eu recebi uma revistinha aqui do seu trabalho. Tem algum lugar que as pessoas podem acessar o seu trabalho, os seus projetos, bater um papo com você? Tem sim. Nosso Instagram é Renata Abreu 2020. Certo. E lá você pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tem o nosso WhatsApp. Eu sempre peço para as pessoas participarem, acompanharem os seus políticos, né? Você tem uma inversão de valores hoje. O político não é uma autoridade, não, ele é um servidor contratado por você. Então, se você contrata alguém, você precisa fiscalizar, acompanhar. Então, segue a Relá, acompanha nosso trabalho, participa. Teve ideia de uma lei? Manda para mim, que eu adoro. E vamos juntos escrever páginas melhores na história do nosso país, participando e não se omitindo. Bom, a gente bateu um papo aqui com a deputada Renata Abreu. Muito obrigado a todos que acompanharam. Uma boa noite a todos. Boa noite.